O Revelacionista. O que significa acreditar em Deus? Até o ateu mais sincero concordará que uma primeira causa, um ser original, deve ter precedido o universo. Essa causa ou fonte original é aquilo que tanto humilhava Einstein, embora ele a descrevesse incorretamente como uma experiência religiosa. As questões da fé começam em como entendemos essa primeira causa, sua natureza e seu relacionamento conosco e com o universo. A declaração "eu creio que existe um Deus" não tem sentido. Fé não é a capacidade de imaginar aquilo que não existe. Fé é encontrar a relevância naquilo que é transcendente. Acreditar em Deus, então, não significa que você é da opinião que ele existe, mas sim que você encontrou relevância nele. Quando uma pessoa diz "eu acredito em Deus", o que realmente quer dizer é "Deus é importante na minha vida". Ao discutir nosso relacionamento com Deus, a pergunta que primeiro devemos fazer é: quem se importa? De que maneira ele é relevante? Para algumas pessoas, Deus é relevante porque elas estão preocupadas com as origens da existência. Para outras, Deus é relevante porque elas estão preocupadas com a outra vida. E fé é um pré-requisito para ir para o céu. Finalmente, para outras, Deus é relevante porque elas acreditam que a vida tem um propósito. No judaísmo, particularmente no chassidismo, o interesse em Deus vem da convicção de que a vida tem significações. A questão recorrente na filosofia chassídica é porque uma alma é enviada ao mundo para sofrer no corpo físico durante 80 ou 90 anos. Sabemos que há um propósito, que Deus é o autor daquele propósito e desejamos saber e entender isso. O chassidismo, Chabad, ensina que a mente é a capacidade da alma de detectar a lógica, o coração é a capacidade da alma de reagir negativamente ou positivamente. As respectivas funções da mente, coração e alma, com frequência são confundidas. Aquele que vive exclusivamente pelo coração confia apenas naquilo que sente. Que vive exclusivamente pela mente confia apenas naquilo que faz sentido. Porém, nenhum desses diz a verdade a você. A mente exige que a lógica seja confiada. O coração exige que as emoções sejam confiadas. Embora, porém, ambos podem estar enganados. Eles não revelam a verdade inerente. Para isso, nos voltamos para a alma, a Neshama, porque a alma é parte do divino. E isso é verdade. É a essência. Quando temos fé, quando encontramos relevância em Deus, estamos confiando naquele instinto na alma que nos diz que Deus é o propósito da vida. Em termos pragmáticos, a mente, o coração e a alma devem cada qual cumprir sua função. Quando sabemos tudo o que pode ser sabido, quando chegamos à beira do conhecimento e a própria lógica nos diz que atingimos seus limites exteriores e ela não pode ir além desse ponto. Aí entra a fé, onde a mente não é mais adequada, a alma reage à verdade. Isso é fé. Esta fé, essa reação da alma é necessária no cumprimento naquela categoria mitzvot, conhecida como Shukim, leis suprarracionais, leis que não se alinham com a razão. Se alguém tem dificuldades com esses mandamentos em particular, isso é uma indicação de que eles podem estar confiando na mente e no coração,
às custas da própria capacidade de reagir à verdade, a expressão de sua alma. Quando um judeu cumpre uma mitzvah, antes de tê-la intelectualizado totalmente, está permitindo que sua neshama reaja à verdade. Esta é uma habilidade que muitas vezes precisa ser cultivada. O sexto Rebbe de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Shineroshi, de 1880 a 1959, relata em suas memórias que, quando criança, certa vez pediu ao pai que lhe explicasse por que seguimos um costume em particular de recitar Modeh Ani ao acordar pela manhã. Em vez de dar a resposta, o pai do Rebbe levou-o até um judeu idoso e simplesmente a quem perguntou: por que você diz Modeh Ani dessa maneira em particular? Ao que o homem respondeu: porque foi assim que meu pai me ensinou a fazer. O pai do Rebbe poderia ter facilmente lhe dado um motivo racional para o costume, mas viu isso como uma chance de exercitar sua capacidade de responder com fé. É por isso que em Chabad Lubavitch, essa é nossa abordagem para convidar um judeu, até mesmo aquele que alega não acreditar, a cumprir uma mitzvah antes de engajá-lo numa discussão sobre a fé, porque, em consideração da existência da alma, podemos presumir que não temos de convencer as pessoas do divino propósito da vida. Devemos apenas de levá-la a começar, e a cada mitzvah que cumprem, sua neshama se afirma cada vez mais. As questões se tornam resolvidas por si mesmas. A título de analogia, se o instinto maternal de uma mulher parece estar ausente, você não discute a filosofia da maternidade com ela. Apenas coloca um bebê em seu colo e a sua reação maternal vai emergir. A relevância que encontramos nele vai diferir de pessoa para pessoa. Como ele é tudo, as pessoas sentirão Deus de todas as maneiras possíveis. Ele é o Deus de Abraão e de Isaac, da benevolência e poder. E também é verdade, como Deus diz: eu sou conhecido de acordo com os meus atos. Alguns o conhecerão como um Deus que recompensa, outros como um Deus que castiga, que provê, que salva, que ilumina, que inspira e assim por diante. No princípio, Deus se revelou como Criador, Mestre, Rei. Todos papéis muito interpessoais. Na Halachá, lei da Torá, Deus revela suas leis, mas não permite que seus sentimentos pessoais apareçam. Mais tarde, na Cabala, Deus se torna vulnerável. Ele compartilha muitos detalhes íntimos. Ele é humanizado num relacionamento de duas mãos. Portanto, na Halachista, tem grande respeito pela sabedoria dos mandamentos, ao passo que o místico vê Deus como aceitando pessoalmente a mitzvot. Quando Deus diz: não corte árvores frutíferas, se fôssemos sensíveis, não apenas ouviríamos o mandamento, como veríamos algo sobre Deus. A Cabala revela este algo. A Halachot são os detalhes. A Cabala lê entre linhas. A Cabala nos dá a perspectiva bastante diferente sobre o comportamento antropomórfico de Deus. Lembra-nos que a Torá vem para nos ensinar sobre Deus e que expressões como Deus falou, a mão de Deus, a ira de Deus, precisam ser considerados sob a perspectiva da Torá ou de Deus. Não somos o ponto de vista de referência para o comportamento de Deus. Deveria servir uma referência para o nosso comportamento. Ele criou o mundo. Fala, mão, ira, inveja. Estes são todas as suas criações. São todos direitos divinos. Nossa fala, nossa ira, nossa inveja, estas são apenas metáforas para a coisa real, não o contrário. Quando lemos que Deus ergue sua mão e abre o mar, precisamos medir nossa própria mão contra isso.
Quando a erguemos, o que acontece? Nada. Aprendemos então que não somos tão poderosos quanto Deus. Quando lemos que Deus fica irado e castiga porque Ele criou o mundo com um propósito divino e aquele propósito é frustrado, devemos medir nossa própria ira contra isso. Por que criamos nada? Não podemos, portanto, ficar furiosos e castigar como Deus faz. Considerando a ira de Deus e outros atributos dessa maneira, nos leva a um humilde reconhecimento. Somente quando nossa raiva ou inveja é uma expressão de indignação moral, é que reflete as verdades e divinas qualidades. Somente então podemos exercitar essas expressões. Qualquer que seja a verdade que há em nós, é a extensão na qual incorporamos aquilo que Ele nos diz sobre si mesmo. Se você tem algo importante a ser revelado aqui, envie sua sugestão por e-mail através do link na descrição. Dê seu like de boas-vindas e se inscreva em nosso canal. Lembre-se, o conhecimento liberta.